tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando a nossa 8ª temporada direto aqui de Florianópolis. Estamos completando quase 2 anos já de podcast direto aqui do TDC Floripa 2025. E você que já acompanha o nosso podcast sabe que a gente sempre traz aqui assuntos, temas, papos com pessoas que vão fazer a diferença na sua carreira, e hoje o nosso papo é sobre tecnologia e inteligência artificial no ambiente da América Latina. Vamos expandir os nossos horizontes para além das fronteiras do Brasil, e para isso eu estou recebendo aqui ele, Victor Orozco, espero ter acertado a pronúncia, que é Java Champion. Seja muito bem-vindo, Victor. Muito obrigado. De novo, muito obrigado pelo convite. Muito bacana. Victor, a gente tem uma tradição aqui no Tem Tempo para Pergunta, que é sempre que a gente traz uma pessoa nova, e isso ajuda também a pessoa que está nos assistindo, que normalmente é uma pessoa, às vezes, que está no início de carreira ou está fazendo a transição, a entender um pouco como que a pessoa chegou, né? Porque hoje chega aqui o Victor Java Champions, poxa, uma distância muito grande, nunca vou chegar lá, né? Mas eu queria saber que você contasse pra gente, lá o jovem Victor, quando começou a carreira, se a tecnologia foi uma coisa aspiracional, veio da família, ou isso é algo que caiu de paraquedas, veio por acaso na sua carreira? Me conta um pouquinho lá atrás do início. Olha, a história tem muitas etapas, né? Mas lembrando assim, bem no início, eu sou originário da Guatemala, na América Central. Mas eu morava assim numa cidade do interior da Guatemala. Então eu não era Qual muito. nome? O nome é São Pedro Zacatepeques. É meio complicado. Não, mas aí o pessoal já faz o exercício de buscar lá no Google Maps para ver onde é que é. Mas só para imaginar, fica ali bem perto do México. Bem perto do Então, para a geografia da Guatemala, é bem no interior, porque fica longe da capital, 4 ou 5 horas mais ou menos. 4 anos. Então, assim, na época eu lembro que meu pai, ele deu uma área nada a ver com a computação. Ele é engenheiro agrônomo. Mas na época ele tinha muito trabalho na plantação de café e tal, e ele teve a oportunidade de receber um computador por parte da empresa na qual ele trabalhava. E ele não sabia fazer muita coisa com o computador, então ele Era uma máquina meio misteriosa pra ele. então ele deixou ali em casa. Mas na época meu pai, ele até pensou assim, o futuro é esse aqui. Provavelmente seja uma boa ideia botar meu filho ali no computador. Vislumbrou alguma coisa. Então na época eu lembro bem que ele pegou alguns videogames e tenta fazer alguma coisa com os videogames. Então eu nunca esqueço de um videogame, o nome dele é Prehistoric 2. Ele acho que não é muito popular em todos os países, mas esse é meu videogame da vida, porque foi por causa desse videogame que eu cheguei na ciência da computação. E daí foi cursinho atrás cursinho, né? Tipo, eu não sei, eu acho que na América Latina é parecido, mas estudar computação no interior da Guatemala foi uma coisa meio complicada. Eu tive que correr. Mais ou menos era isso? Estou falando dos anos finais dos 90, princípios dos anos 2000. Já era difícil no Brasil também, estudar computação. Então, assim, eu tive que correr atrás, perguntar para o pessoal que estava entrando na área. Quando eu conhecia alguém, eu perguntava como que eu faço, o que eu preciso estudar para isso, né? Eu fiz aquela trilha, eu virei técnico de computadores, estudei para isso, eu sei mexer nos computadores. Sim, sabe abrir o computador e fechar depois. E daí, depois disso aí, eu já decidi, eu preciso aprimorar meus conhecimentos. Na época, eu comecei a desenvolver em Pascal, numa época que não era mais comercial, né, mas era o que tinha lá. Então, tinha muito professor de Pascal por causa do ensino básico e meio da Guatemala. Mas Estava isso consolidado quanto linguagem, já estava no ensino básico. Mas isso aí foi a porta de entrada. Eu não programo mais em Pascal, acho que ninguém programa mais, mas foi assim que eu entrei na área da ciência da computação mesmo. Isso. E aí, como é que era lá Você tinha mercado para você, à medida que você foi aprendendo, o mercado dentro da América Central, ele estava, de certa forma, acessível? As empresas estavam demandando isso ou ainda era muito incipiente? Você sentia que, para mim crescer, eu vou ter que ir para outros lugares? Na real, na época era muito incipiente ainda, porque a tecnologia na Guatemala, a Guatemala é um país muito centralizado, sabe? Então, todas as grandes empresas assim ficam na capital da Guatemala. Na época,
eu morava perto da segunda cidade mais importante da Guatemala, mas não tinha empregos assim para virar cientista da computação. E era uma outra época, né? Não tinha work from home e tudo isso. Então, na hora de eu já decidir correr atrás da formação e tal, eu me mudei para a capital. Então, eu fui para lá para estudar. Foi interessante, sabe? Porque ajudou para meu desenvolvimento como ser humano. Mas Claro. eu fui para lá com, acho que 16, 17 anos mais ou Ficar menos. longe da família, né? É. Não tinha família na capital. Não, não tinha. Eu morava com alguns colegas e tal. Então, foi uma aventura que agora eu olho para trás. Foi interessante, mas Foi uma aventura. eu não sei se eu deixaria um filho meu fazer isso. já pensaria duas vezes É. nessa aventura toda, né? E como é que foi lá? Você entrou no curso de ciência da computação e aí como é que foi o mercado de trabalho? É, olha, eu dei sorte, porque quando eu entrei no mercado da ciência da computação, estou falando já do ano 2005, 2010, mais ou Aí menos. já tinha internet. A gente tinha internet. E na época estava iniciando todo o negócio do outsourcing. Aquelas empresas que fazem assim alguma presença no país. E teve um momento assim muito chave na minha carreira, porque tinha uma empresa que chegou para se instalar na Guatemala e eles criaram um bootcamp. Então eu já tinha a formação vamos dizer, da engenharia de software na Guatemala, mas o bootcamp deles casualmente foi no Java. Então na época eu conhecia o Java por parte da faculdade, mas uma coisa é fazer trabalho no Java e outra é se sentar e estudar o Java. De verdade. De verdade, tipo, para atingir um patamar que eu conseguisse chegar bem assim, num bom nível para trabalhar no Java. Quando eu fechei o podcast, estava iniciando aquela época quando tinha o Android, estavam aparecendo Sim, as tava primeiras começando versões os do mobile, Android. Tinha também muito desenvolvimento no BlackBerry. Então, meu primeiro trabalho, assim, formal mesmo, foi desenvolvedor mobile. Legal. Eu Por tive causa um do Java. BlackBerry. Porque na época eu trabalhava numa empresa, era executivo, e aí todo executivo era meio que tinha que ter um BlackBerry para dizer que era executivo. É, bem assim. Se ele não respondesse e-mail no BlackBerry, a pessoa dizia, não, você não é executivo. O mais engraçado é assim, eu programava para BlackBerry, mas eu nunca tive um BlackBerry porque eu achava caro. Sim, Mas foi assim mesmo. que doideira. E aí, a partir daí que foi a história do Java, começou já desde aí. Foi mais ou menos assim. Durante a faculdade, eu gostava muito de contribuir com as comunidades open source, porque a minha faculdade, particularmente na Guatemala, tinha muitos grupos de usuários do Linux. Então, eu sou um cara do Linux. Antes de ser um cara do Java, eu era um cara do Linux. Então, eles tinham o Linux User Group, que na época era LuguSac, o nome da faculdade. E era o Linux User Group bem bacana. Eu conheci muita gente que até hoje em dia já tem um lugar muito importante na indústria. Todo mundo se juntava ali nos sábados, nas sextas-feiras, para conversar, né? Mesmo que tivesse internet, era uma internet assim, Não era muito não era muito boa. para essas coisas. Então a gente se juntava para trocar assim, tá? Alguém tinha sei lá, um instalador do Debian, outro do Ubuntu. Na época o Ubuntu estava começando a bombar. Sim. Então foi uma época boa. Era um corre CD para cá, CD para lá. Então, dentro desse contexto, né, acho que uma inovação comunitária, foi ali que eu já tinha formação no Java e o Java rodava no Linux, então foi uma coisa assim, quase que natural que eu comecei a trabalhar no Java. Foi um amor muito bem construído. Foi assim, e desde a época, tipo, eu gosto sempre de mexer em linguagens de programação, mas casualmente eu sempre acho o trabalho do Java. Vou falar o que acontece, sempre. Uma vez que eu entrei no mercado de trabalho com o Java, mesmo que eu goste de outras linguagens de programação, o Java já me deu muita oportunidade, né? Tanto no meu país quanto fora do país. Claro. E o momento de Java Champion veio quando? Isso aí foi mais ou menos 8, 10 anos depois disso. Sim. Muito trabalho para a comunidade. Bastante trabalho da comunidade. Bacana. E eu queria entender, antes, eu quero muito saber a tua opinião e as coisas que você já fez na América Latina, mas o que fez você sair? Porque até agora a gente ainda está na Guatemala, né? O que fez você sair da Guatemala e acabar chegando aqui no Brasil de alguma maneira, né? É uma história assim interessante. Sabe, o ano foi mais ou menos 2012. E o Brasil acho que tinha foi uma época boa, pelo menos a minha lembrança foi boa. Eu tenho certeza disso, era boa. E tipo, o Brasil fornecia bolsas para fazer pesquisa dentro do Brasil. Era um programa que na época era a primeira geração desse programa. E eles falaram assim, chegou a oportunidade, o pessoal falava que tinha bolsas no Brasil,
eu tenho interesse em fazer mestrado. Eu não fazia muita ideia o que era fazer pesquisa em ciência da computação e tal, mas eu sabia que eu queria um mestrado. Então, corri atrás da oportunidade e eu recebi uma bolsa na época da CAPES. E eu cheguei para morar no Rio Grande do Sul Como pesquisador. como pesquisador para fazer mestrado. Eu sabia nada do Brasil, para ter certeza. A gente tem uma imagem, mas quando eu cheguei no sul do Brasil era muito diferente. Era outra coisa. que Era você outra imaginava. coise. Mas foi assim. Você esperava o Rio de Janeiro e chegou em Porto Alegre. É, bem assim. Eu, como morador de Porto Alegre, sei bem do que você está falando. Foi bem assim. Mas na época eu fiquei originalmente 2 anos aqui no Brasil, fiz mestrado, muitas amizades da minha vida que eu fiz na época, eu conservo até hoje. Então eu acho um período bom na minha vida e que mudou muito a minha visão, como é que as comunidades de software funcionam ao redor do mundo. Bacana. E, Vitor, eu queria saber muito a tua opinião, porque a gente falou, você é um cara de comunidade, você cresceu a partir das comunidades, né? E a gente vê que no Brasil, o Brasil tem um tamanho continental, a gente tem comunidades muito fortes ainda, né? Que sobreviveram, porque a pandemia foi um momento muito difícil para todas as comunidades. Como que você enxerga que está funcionando o ecossistema fora do nosso escopo aqui? Porque o brasileiro, ele tem essa coisa da barreira da língua, né? Nós temos uma fronteira linguística com os nossos irmãos aqui do lado, então é mais fácil às vezes eu fazer uma troca com um cara nos Estados Unidos que fala inglês, do que se o meu vizinho aqui não falar inglês, eu não faço nenhuma troca com ele porque a gente não aprende. Como que está o ecossistema de comunidades? Podemos partir do próprio software livre, que eu acho que é uma coisa bem pujante, né? O Java mesmo. Na América Latina hoje, que no que diz respeito à conexão, como que essa galera está se conectando? Olha, eu acho que as comunidades e o movimento do software livre, ele foi mudando conforme os anos, como todo, né? Tudo tem uma evolução até natural. Originalmente, pelo menos na minha época, o pessoal se juntava porque até que era a única forma de conseguir novidades, o que está acontecendo no ecossistema e tal. Não era só digitar no Google. Não era só internet, tipo, a internet era uma coisa que eu, pelo menos, quando eu estava na faculdade, eu pagava num café internet para pegar tutoriais, baixar paquetes e tal, levar o meu computador. É uma outra época, né? Então eu acho que nessa época as comunidades forneceram isso, um ponto de encontro para o pessoal trocar ideias, tanto técnicas quanto de comunidade. Mas acho que hoje em dia já mudou um pouquinho, né? Porque o mundo ficou mais interconectado. Então eu acho que a gente agora tem uma noção mais global do que está acontecendo com as comunidades. Por exemplo, quando eu fiz minhas primeiras viagens por causa da comunidade, a que eu lembro muito foi a primeira vez que eu assisti num Java One lá em São Francisco. Então ali foi que eu percebi que a comunidade Java que a gente estava criando na América Central, na Guatemala mesmo, fazia parte de uma comunidade muito mais global, sabe? Porque eu conheci pessoal da Europa, dos Estados Unidos, mesmo do Brasil, eu conheci bastante brasileiro por lá. Então eu acho que a evolução natural das comunidades hoje em dia é fornecer sim esse ponto de encontro, que nem o TDC, mas ele já tem uma ponte para atingir uma conexão global, sabe? Porque, por exemplo, aqui nesse tipo de eventos você tem gente mesmo brasileira trabalhando para fora, ou gente de fora que chega aqui para compartilhar conhecimento técnico. Então, eu acho que a gente já faz parte de uma comunidade global e esse é o estado atual das comunidades. E talvez seja interessante a pessoa que está hoje dentro desses ecossistemas de comunidades aqui no Brasil perceber essa potencialidade, né? Porque eu acho que nem todo mundo hoje. E aqui no Brasil tem essa coisa, né? As comunidades ainda estão também centralizadas nos grandes centros. Não é muito diferente da Guatemala, não, né? A diferença é que aqui talvez tenha outros centros além. E a nossa capital, como é a capital planejada, nem é um centro tão grande. O centro econômico está mais voltado ali para São Paulo, Rio de Janeiro, a região sudeste, né? Mas a pessoa que está montando o seu user group, sei lá no interior do estado de Minas Gerais lá, ele saber que, de certa forma, ele pode conseguir apoio de uma comunidade global, né? Pode sim. Agora você me fez trazer uma lembrança. O meu primeiro grupo, depois do grupo da faculdade, foi um Linux User Group na minha cidade. Os anos passam, né? Sim. E daí eu voltei para morar um tempo na minha cidade. E eu falei com alguma galera assim que eu sabia que gostava da comunidade de Linux. Não precisa ser uma coisa muito grande, sabe? Uma comunidade pode ser 2, 3 pessoas se juntando para compartilhar uma ideia. Então a gente criou o Linux User Group da nossa cidade.
éramos 5 pessoas. E Sim. nunca fomos mais do que 10 pessoas na comunidade. Mas era uma comunidade. Mas era uma comunidade, porque a gente se juntava até jogar videogame no Linux, trocar alguma ideia com isso. Mostrar o que estava mais quente, que ele tinha descoberto. É né? isso aí. Então, por exemplo, a gente tende a superestimar as comunidades que ficam numa localidade bem mais centralizada, sabe? Porque, por exemplo, a minha impressão de um cara que morava no interior da Guatemala, eu assistia assim os vídeos das comunidades da capital e eu falava, oh, algum dia eu vou chegar ali. Mas depois mudou a minha mentalidade. Foi, eu posso criar uma coisa assim. Tanto assim que depois de um tempo a gente se juntou para criar uma conferência de software focada no Java, mas até hoje em dia é a conferência de software mais velha da Guatemala. Então, ideias pequenas podem criar comunidades grandes. Eu acredito nisso. Sem dúvida, e é muito interessante esse seu relato, porque eu vejo mesmo isso nos desenvolvedores. A gente conversa aqui nos corredores do TDC, o cara fala, eu até pensei em fazer um meetup lá na minha cidade, né? Juntar uma galera, mas eu acho que tem pouca gente, vai no máximo 30 pessoas. E eu digo assim, cara, 30 pessoas é uma sala de aula cheia, né? E às vezes, porque hoje em dia a gente vive, dada essa globalização que você falou, né, essa capacidade de ter conexão, a gente perdeu um pouco a noção dos números, eu acho. A galera fica muito naquela... tem um canal com 100 mil pessoas, tem não sei o quê, tem o cara lá que é o influenciador daquela tecnologia, ele tem 1 milhão de seguidores. Mas, na verdade, grandes coisas nascem de grupos pequenos capazes de se conversar e conectar. Eu acho que era isso que você tinha no seu user group, né? Uma capacidade maior de conversas entre eles. É bem isso, porque, por exemplo, os meus números são mais ou menos assim, para a conferência que a gente faz ainda no ano com ano. Existe até hoje. A gente fala de 1.000, 2.000 pessoas. Se você compara isso aí com outras conferências, é pouco. Mas para nossos parâmetros é muito. Mas nos nossos meetups, né? Os meetups que tem mês com mês, tem meetups de 10, 15 pessoas. Então, eu acho importante os números para, sei lá, fornecedores, patrocinadores e tal. Mas isso aí não condiciona quanto uma comunidade pode ajudar os membros da comunidade, sabe? Uma comunidade pequena pode ser de muita ajuda. E eu acho que até tem uma vantagem. Quando a comunidade é pequena, todo mundo se conhece. Então, eles começam a compartilhar vagas, conhecimento. Fica até mais fácil trabalhar entre eles. Então... o impacto fica mais visível. Eu acho que, por exemplo, você vem para uma capital e vai chegar numa comunidade, sei lá, que tem 100, 200 pessoas, vai demorar um tempo até para você desenvolver um protagonismo lá, para você, sei lá, ser ouvido, né? Quem é que vai te ouvir lá? Sei lá. Eu acredito que quando você participou da comunidade lá na Guatemala, demorou para alguém te dar atenção, assim, eu tenho um negócio aqui. Você, não, isso aí a gente já viu. Né? Imagina, um cara, tipo, recém-formado com 21, 22 anos e eu estava tentando ali conversar. Se você olha para trás, é assim, eu não sei por que eu fiz isso, mas eu achava legal. Mas eu acho que muitas vezes é isso que motiva, né? Tipo, eu queria participar, eu queria fazer parte e de certa forma acabei conseguindo. Vitor, hoje do que tu circula, quais você acha que dentro na América Latina, claro, considerando também a própria Guatemala, onde você acha que os ecossistemas, as comunidades estão melhor organizadas hoje, que possa servir, por exemplo, até de referência para a gente, né? A gente está aqui no Brasil, mas eu vou buscar um pouco de referência para fugir um pouco, né? Estou fazendo isso em Nova York, estou fazendo isso em Los Angeles, estou fazendo isso na Califórnia. Que você acha que seja uma dica legal para a galera? Olha, por causa mesmo das comunidades, eu já conheci algumas conferências na América Latina. Sinceramente, eu acho que as comunidades brasileiras têm uma organização boa, sabe? Mas tirando o Brasil, eu acho que os países que são assim fortes no cenário de tanto de comunidades, eventos, quanto da indústria, eu acho que seria o México e a Colômbia. Eles têm fatores importantes, sabe? Porque uma comunidade geralmente é criada ao redor de um interesse comum. O interesse comum é uma tecnologia em particular. Mas as comunidades, muitas vezes, eles conseguem interagir no ecossistema. O ecossistema sendo empresas, fornecedores, faculdades mesmo. Criar relacionamento com eles em alguma medida. Então, esse ecossistema, esse relacionamento, eu já vi muito e particularmente desenvolvido no México e na Colômbia. Sim. Eu sei que tem em outros países, sabe? Eu sei que tem alguns esforços na Argentina, no Chile, mas, na minha opinião, essas seriam as comunidades mais fortes. Eu posso até dizer assim, as comunidades do México,
eles têm um nível de organização bom, tem eventos assim que nem o TDC, em espanhol, né? Mas Claro, claro. eles, acho que eles fazem um esforço muito bom e já tem esse ecossistema colaborativo entre faculdades, empresas e comunidades mesmo. Isso. E uma coisa que me intriga, né? Porque à medida que a inteligência artificial avança, a gente vê cada vez mais modelos de linguagem que estão quebrando a lógica da tradução, né? A gente viu, o Google lançou algumas semanas atrás, né? Lançou não, ele apresentou ao mercado uma solução de conversação em tempo real e alteração de linguagem. Você acha que a barreira da língua é o que afasta a América Latina uns dos outros hoje? A galera não... Por exemplo, o brasileiro não está interessado em aprender espanhol e o pessoal que fala espanhol não está interessado em aprender português? Ou isso é uma questão ainda só do clique? Né? A galera está lá que a gente pode conseguir. Assim como você hoje fala um português maravilhoso, a gente aqui em off estava falando sobre o teu português está maravilhoso, né? Então isso provavelmente te abre muitas portas de conexão aqui no Brasil, né? E a gente se cobra muito, fala muito sobre mas também sinto que não tem muito um voltar, né? As pessoas dos outros países também não aprendem tanto português. Será que a IA vai quebrar essa barreira ou essa barreira é muito maior do que apenas a língua? Olha, eu acho que a língua é importante sim. E a América Latina, mesmo que a gente considere uma unidade, pelo menos na minha experiência, tem uma divisão clara da América Latina do Norte para a América Latina do Sul. E a América Latina do Norte. Por exemplo, um fenômeno muito comum na Guatemala, na América Central, no México, é que a variação do espanhol da gente tem mais palavras puxando do inglês, porque a gente fala Spanglish em muitas ocasiões. Estão muito próximos ali, né? Mas quando eu converso com o pessoal da Argentina, do Chile, do Equador, o espanhol deles é mais puro, vamos dizer. Então eu acho que as línguas, como tudo na vida, elas são dinâmicas. Mas a barreira para contribuir com o Brasil, eu acredito sim que a língua é importante. Claro. E se enquanto a gente tem mais tecnologia para criar essa barreira, é melhor. Eu aprendi português particularmente porque eu vim para morar para o Brasil. E Aí foi na marra, teve que aprender. porque eu tinha que sobreviver de alguma forma. E até hoje eu continuo aprendendo, né? Porque eu gosto agora de aprender línguas, conversar com o pessoal, porque eu acho que é uma forma de ficar mais próximo do outro. Então eu acho que esse é um processo que demora, sabe? Porque para eu conseguir me comunicar da forma mais ou menos certa, levei mais ou menos um ano. É uma coisa que eu fiz porque eu estava morando no Brasil. Claro. Se você quer fazer uma contribuição bem mais rápido, não temos um ano para aprender. Então, eu acredito sim que as novas tecnologias vão abaixar essa barreira para que a gente consiga contribuir mais. E talvez valha a pena, né, resgatar um pouco, que você deu um exemplo muito claro. Olha, uma política, né, de Estado viabilizou a tua vinda para cá e gerou uma capacidade de intercâmbio muito grande, né? Porque às vezes a gente centra muito digamos assim, a nossa expectativa em que as pessoas sozinhas vão fazer pequenininhas lá, mas talvez até uma abordagem mais sistêmica, né, de relação, de intercâmbio entre esses países. O próprio TDC, a gente já teve esse momento que você foi um protagonista desse processo, né, de criar um TDC na Colômbia. Foi um TDC pequeno lá em Bogotá, mas eu acho que ali tem uma semente muito importante de um modelo de, ao invés de eu ir lá e querer dizer para eles o que eles têm que fazer, a gente foi lá ouvir eles, né? Era um TDC na Colômbia de pessoas da região e de outros países falando em inglês, em espanhol, mas com o interesse de ir lá ouvir. Eu acho que falta um pouco ainda para uma integração mais evidente. Queria saber até a tua opinião sobre isso. Essa predisposição a ouvir as demandas do outro e como que eu posso colaborar, né? Eu acho sim, porque, por exemplo, se você pega a Europa, eles têm políticas de integração, porque mesmo que eles falam assim muitas línguas diferentes, sim, de alguma forma eles conseguem se integrar por causa do inglês, que é a língua comum deles. Sim. Então, se você volta aqui para a América Latina, a gente até tem uma vantagem. O português, pelo menos se você pega um texto em português, consegue entender. Quando eu não falava português, eu já conseguia entender por causa do espanhol. É mais próximo. São línguas similares. São línguas similares. Mesma raiz e tal. Então, eu acho sim que isso aí pode virar uma política de integração. Eu não sei quem seria o ator dedicado para fazer isso, mas eu acho que é importante, porque assim,
assim como eu, que eu cheguei para trabalhar na computação, na geração das bolsas que eu peguei, teve gente da agronomia, teve gente do marketing, da economia, e eles criaram muitos laços que até hoje perduram, sabe? Porque é, eu tenho muitos deles nas redes sociais. E eles, assim, alguns voltaram para morar no Brasil, alguns casaram aqui, alguns voltaram para seus países, mas criamos uma rede que não teria acontecido se não fosse pela integração da pesquisa brasileira. Claro, e como eu acho que a gente precisa construir, desse ponto de vista mais sistêmico, político, né, a ideia de que atrair os cérebros, né, atrair cabeças pensantes com outras visões, é um ganho sistêmico para o país enorme. O Brasil só tem a ganhar se trazer mais Vítors, né? Quantos Vítors tem em El Salvador, né, na Jamaica, em Cuba, no Chile? Mesmo que tenha essa diferença que você falou, né? Existe a América Latina do Norte, a América Latina do Sul. Eu acho que essas oportunidades geradas por políticas mais sistêmicas são definidoras até da própria desenvolvimento do país. Eu tenho certeza absoluta que tanto você quanto o grupo contribuíram muito para coisas que hoje devem estar fazendo muita diferença aqui no Brasil, né? Tomara que sim. O que você trabalhava quando você veio para o Brasil na sua pesquisa? O que foi o seu foco aqui, né? Na época, na pesquisa que eu fiz aqui, foi de segurança de sistemas. Então, eu fazia parte de um grupo de segurança de sistemas na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Santa Maria, minha esposa, nasceu em Santa Maria. Olha que coisa incrível. Mundo pequeno. Então, foi assim. Mas, quando eu estava lá, eu lembro que tinha um pesquisador da Alemanha, tinha um pesquisador do Paraguai. E muitas vezes, entre nós mesmos, a gente combinava fazer palestras. Eu já fiz uma palestra para o pessoal do Paraguai, conversamos com o pessoal da Alemanha. Há alguns anos eu era professor da faculdade, agora não sou mais. Mas na época eu convidei alguns dos meus colegas brasileiros, que agora são professores aqui, para palestrar para lá. Então é uma integração até natural. Sim, sim. E eu acho que só tem ganhos para fazer isso, né? E assim, pensando agora, falando de futuro, né? A gente falou até que a língua talvez seja uma barreira que vai diminuir agora com a capacidade da IA. Como que você está vendo a inteligência artificial para um escopo além aqui do Brasil, né? Porque a gente sabe, aqui no Brasil a gente tem a vertente de grandes investimentos e muito medo da comunidade de tecnologia, se isso vai ser o bicho-papão, se ele vai roubar os empregos das pessoas, será que é possível existir software sem existir pessoas, né? Tudo vai ser inteligência artificial. Como é que você está vendo esse impacto dessa tecnologia revolucionária? Isso já chegou, já está estabelecido na América Latina? Claro, eu sei que eu estou falando da América Latina daquele jeito muito pasteurizado, que o pessoal adora falar da África também, a África, só que existe N América Latina, você falou, né? Existe o México e tal, mas como que nos lugares onde você tem acesso, como que está o impacto dessas novas tecnologias? Olha, a minha visão é principalmente dos Estados Unidos, porque eu trabalho como contractor para os Estados Unidos, sim, e da América Central, porque eu também, eu fiz muito tempo parte da indústria para lá e ainda faço. Eu acho que vamos dividir o medo que o pessoal tem de que vai ser completamente reemplaçado pela AI, está em todo lugar. Então, ele é generalizado. Ele é generalizado. Então, a mesma inovação que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo todo, porque foi uma coisa que chegou até que de surpresa, né? E foi muito rápido. Eu lembro, por exemplo, que há 5, 6, 7 anos a gente ainda falava modelos de machine learning, vamos criar alguma capacidade de machine learning dentro do software, mas era uma coisa mais controlada, né? Mas a partir da aparição dos LLMs, dos modelos LLMs, isso aí mudou a forma até de fazer software, porque agora a gente já tem que se adaptar, que vamos programar com um segundo cérebro, com, sei lá, com algum dos assistentes do código, alguma inteligência artificial que nos ajude nas tarefas no dia a dia. Então, o pair coding virou uma coisa diferente, né? Que era a ideia original, que era codar com outra pessoa, você está codando com uma máquina. Agora. E agora isso aí virou universal, sabe? Porque às vezes a gente acredita e joga muito para baixo a América Latina, mas, por exemplo, eu trabalho para fora e está acontecendo a mesma coisa. Quando eu entrei no projeto que eu estou trabalhando, eu entrei antes deles comprarem o acesso para todas as ferramentas, Copilot e tal.
E agora mudou totalmente como é que a gente faz software, porque a inteligência artificial está nos ajudando na fase de codificação, na fase de review do código e na fase operativa. Então, na época, eu até lembro quando o que eu pensava na época, assim, isso aqui vai me ajudar para codar. E de fato, agora me ajuda para codar, me ajuda para fechar features, me ajuda para fazer publish dos features e me ajuda na parte operativa do software, porque a inteligência artificial, dentro do hype, eu sei que tem muitas coisas no hype, mas mesmo assim, dentro do hype, mudou totalmente a forma na qual a gente está entregando software, entregando valor. Então, eu acho assim que aconteceu no mundo todo, não é muito diferente. Não é um fenômeno muito específico. E o que você enxerga para o futuro, então, agora na visão tua como profissional? Você tem uma carreira aí incrível, né? Java Champion, Java no software livre. O que você acredita que seja o futuro da inteligência artificial nesse contexto da tecnologia? Porque hoje o motorista do Uber que traz a gente aqui para o evento está discutindo sobre inteligência artificial, né? A LLM tem mais essa característica, ela levou a tecnologia lá para a borda e virou um problema lá no usuário. Mas o que você acha que é o futuro dentro da tecnologia? Olha, tem um conceito que eu gosto muito, que é a curva do hype. E quando a curva do hype está passando, a etapa seguinte é a democratização, que todo mundo está começando a ter acesso para essa tecnologia, mesmo que seja paga, que tenha fornecedores, a mesma competência vai fazer com que ela fique mais barata. A gente, assim, na área de TI, a gente estava acostumado a ser a inovação, né? Então, Sim. Se a gente fala sinceramente, muitas das inovações que a gente fez tirou o trabalho de muitas outras áreas, porque a gente procura muito a eficiência, com a ajuda do software, automação e tal. Só que assim, agora está acontecendo com a gente. A mesma inteligência artificial que a gente criou está fazendo a mesma coisa que a gente já fez com outras áreas. Então, eu acho que tem qualidades boas e vai ter complicação também. Por exemplo, se eu tivesse que falar de alguma complicação por parte da AI, eu acho que está complicando muito a vida do pessoal que está entrando na área, porque ficou mais competitivo. Eu, conversando com o pessoal que está iniciando, teve uma época, principalmente na pandemia, que foi uma época boa para entrar na área de TI, porque tinha bastante vagas, remuneração boa e tal. Quebrou-se a questão geográfica, eu podia Quebrou-se a questão geográfica, mas agora, como, vamos dizer, a inteligência artificial de fato está ajudando o pessoal para desenvolver software, vir para o profissional de TI, ele precisa ser mais competitivo. Mesmo o pessoal sênior está precisando ser mais competitivo. Então, a pessoa que estava meio estabelecida, assim, agora eu cheguei num patamar bom, ela está sendo chacoalhada junto com o júnior lá que está entrando no mercado. Bem isso, então, eu acho ruim uma palavra muito forte, mas vamos dizer que agora a área ficou um pouco mais competitiva. É pelo menos a minha percepção, o que eu converso com outro pessoal. Aumentou a complexidade dentro da própria área, né? É isso aí. Que a gente achava que estava... O que eu acho interessante, eu sou designer, eu não sou desenvolvedor, mas o que eu acho interessante, o pessoal da TI tinha uma ilusão de controle, né? Não, a gente está no controle, a gente que faz tudo. E agora ele encontrou alguém que está chacoalhando isso, né? Tá tirando o controle da mão dele. Pelo menos essa foi a minha impressão, que assim, eu converso muito com desenvolvedores, sabe? A impressão de todo mundo era, eu sou um profissional bom, eu tenho meu futuro assegurado, eu vou pegar vagas boas e tal. Mas isso mudou. Para bom, para ruim, isso aí mudou. E o que fica é aceitar e se preparar para o que vem. Pelo menos essa é a minha opinião. Não, é que isso corre independente da nossa vontade ou opinião, né? Isso está correndo. E aí, às vezes, é uma decisão que você precisa dizer. Eu vou ficar parado, se eu ficar parado vai passar muito rápido, ou eu vou tentar começar a me mexer, que pelo menos eu vou tentar diminuir a velocidade, né? Eu acho que hoje muitos desenvolvedores estão nesse dilema. Mesmo que esse hype tenha começado há um ano atrás, ainda tem muita gente se perguntando isso, né? Então, eu sempre gosto de fazer essa pergunta do futuro para desenvolvedores, gente da tecnologia experiente, para ver, porque eu acredito que muita gente está nos ouvindo agora, está em dúvida, né? Eu acho até que às vezes está esperando, diz aí que vai ser hype, que vai passar, sabe? Aquela torcida, tá torcendo. E aí você chega assim, não, mudou tudo. Isso é muito importante, se dar conta rápido, né? Com certeza, porque assim, se você olha, por exemplo, a publicidade e tal do pessoal que está trabalhando na AI, muitas vezes a publicidade fica mais perto da inteligência artificial geral. Eu acredito que isso aí ainda está um pouco longe.
Mas a inteligência artificial, para nos assistir nas tarefas no dia a dia, isso aí não é o futuro, é agora, é o presente. Eu particularmente sou um cara que gosta muito de codar, de ficar atrás de livros, a tal especificação do Java e tal. Então eu me deparei com um presente, não um futuro presente, onde provavelmente esse conhecimento é interessante, mas não é preciso exatamente para fazer trabalho e entregar, né? Porque com uma assistência boa e meu nível de conhecimento certo, eu não preciso ser o melhor dos desenvolvedores. Então, é uma realidade sim. A inteligência artificial, para nos ajudar ou para não supervisar o que ela vai executar, ela já está ali. E a gente tem que se preparar se ainda não está preparado para isso. Bacana. Vitor, papo gostoso desse, passou muito rápido. A gente já está batendo no nosso tempo, mas a gente tem outra tradição aqui no Tem Tempo para Pergunta, que é a gente que é da área de tecnologia, está sempre para lá e para cá de mochila. Não vi se você chegou de mochila, você veio de mochila. Hoje não. Hoje não, mas você sempre está de mochila para lá e para cá. E a gente pede sempre que você deixe alguma coisa da sua mochila para a nossa audiência. Só que é uma mochila metafórica. Eu quero uma indicação, um livro que você acha importante, um filme, um documentário, alguma coisa que vai adicionar para os nossos ouvintes. Pode ser sobre o tema, né, sobre a América Latina que a gente falou, sobre desenvolvimento e inteligência artificial, ou se você quiser sair do tema, fica à vontade. A indicação é tua. Eu quero aquela primeira coisa que vier na sua cabeça agora. Olha, geralmente quando o pessoal pede indicação para mim, é do Java, por causa do Java. Então, eu geralmente faço a mesma indicação. Eu sempre recomendo o livro do Effective Java. Por causa do quê? Quando eu já conheci os frameworks do Java, eu achava muito complicado, sabe? Mas muitas das motivações que levaram para criar esses frameworks e as ideias por trás deles estão um pouco mais para trás e todas elas estão muito bem explicadas no Effective Java. Então, é um livro que provavelmente não sou eu, muita gente recomenda para virar... Base para, se você precisa entender frameworks do Java, está interessado no Java ou mesmo no software empresarial, é um bom livro, eu recomendo sempre. Foi a primeira coisa que chegou na minha mente. Não, maravilhoso, acho que é uma ótima indicação aí técnica, né? Como você falou, do Java. Vitor, foi um prazer enorme te receber aqui no podcast. Quero saber, ainda gravando, como é que foi o seu primeiro podcast em português? Eu acho que foi legal. Foi bacana? Foi bacana. Tomara que o pessoal consiga entender tudo. Eu fiz o meu melhor esforço para falar português. Eu tenho certeza que entendeu tudo, entendi tudo que você falou. E eu queria aproveitar esse momento para você, se a galera quiser se conectar com você, não sei se você é uma pessoa de redes sociais, você falou um pouco sobre isso, né? Quem quiser quiser saber mais sobre comunidade, sobre Java, né? Ou sobre software livre, como que a galera pode se conectar com você? Olha, eu estou em todas as redes sociais com o mesmo nickname, @tux, que nem o pinguim, Tuxtor, de Victor. Sim, então, juntou o pinguim. Eu juntei os dois. Muito legal, todas as Instagram, LinkedIn, eu mesmo todas as redes. Muito bacana. Você gosta de se conectar com a galera? Eu gosto bastante. Bacana. Muito legal. Agradeço mais uma vez a disponibilidade aqui de bater esse papo com a gente, a presença. E também para você que nos acompanhou até agora, fica aí o convite para conhecer os nossos outros episódios no feed do Tem Tempo para Pergunta. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo aqui. E se você quiser ver esse papo em vídeo, nós temos um canal do YouTube onde você pode dar o seu like, seguir a gente, marcar o sininho para ser lembrado e compartilhar os nossos cortes, que é aquela maneira legal de outras pessoas conhecerem o nosso trabalho. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá! Tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.